A Bíblia é um livro cheio de histórias profundas e inspiradoras, mas também contém passagens que nos deixam desconfortáveis e até perturbados. Juízes 19 é uma dessas histórias. Uma narrativa chocante que parece distante do amor e da graça de Deus que conhecemos. Você já se perguntou por que Deus permitiu que algo tão sombrio fosse registrado em sua palavra? Como reconciliar uma passagem como essa com a imagem de um Deus amoroso? Hoje, vamos explorar essas questões juntos. Vamos mergulhar na escuridão dessa história, não para nos perdermos nela, mas para encontrar a luz e a esperança que Deus deseja nos mostrar. Antes de tudo, precisamos entender o contexto de Juízes. A história ocorre em um período em que Israel estava sem rei, e cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era uma época de caos moral e espiritual, em que o povo frequentemente se afastava de Deus. Sem liderança central, Israel vivia ciclos de pecado, opressão e arrependimento. É nesse cenário que Juízes 19 acontece, destacando a profundidade do declínio moral de Israel. Para entender essa história, precisamos reconhecer que ela reflete uma sociedade que havia perdido o senso de justiça e compaixão, e que estava colhendo as consequências de viver longe de Deus. Agora, vamos recapitular os eventos de Juízes 19. A história começa com um levita que, após uma separação, vai buscar sua concubina na casa do pai dela. Durante a viagem de volta, eles precisam passar a noite em Gibeá, onde um homem idoso lhes oferece hospitalidade. No entanto, durante a noite, homens da cidade cercam a casa, exigindo algo horrível. O levita entrega sua concubina para proteger a si mesmo, e ela é brutalmente violentada e morta. Pela manhã, ele encontra o corpo dela e, em um ato chocante, a divide em 12 partes, enviando-as às tribos de Israel como um chamado à justiça. Essa história é profundamente perturbadora, e isso não é por acaso. Deus permitiu que ela fosse registrada para destacar a depravação moral de Israel e a necessidade de redenção. Juízes 19 é como um espelho, refletindo o que acontece quando as pessoas se afastam de Deus e escolhem seguir seus próprios caminhos. É uma lembrança gritante de que, sem Deus, o coração humano é capaz de grandes atrocidades. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa história nos lembra da profundidade do pecado e da urgência de buscar a Deus. Mas onde está a esperança em uma história como essa? Por que Deus incluiria algo tão sombrio em sua palavra? Para entendermos isso, precisamos olhar para o propósito maior da Bíblia. Ela não é apenas um livro de histórias bonitas e reconfortantes. É uma narrativa que aponta para a redenção, desde o Gênesis até o Apocalipse. Juízes 19 nos mostra a necessidade de um Salvador. Ele aponta para a falha da humanidade em resolver seus próprios problemas e para a solução que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Essa história nos lembra que Deus vê o sofrimento, o pecado e a injustiça e que Ele está comprometido em restaurar tudo. Mesmo em histórias difíceis como esta, encontramos lições práticas para nossas vidas hoje. Primeiro, somos chamados a confrontar a injustiça. Juízes 19 é um lembrete de que o mal próspera quando as pessoas boas ficam em silêncio. Deus nos chama para sermos luz em meio às trevas, agindo com coragem e compaixão diante das dificuldades. Além disso, essa história nos ensina a confiar em Deus mesmo quando enfrentamos situações aparentemente sem solução. Assim como Deus estava trabalhando no meio do caos de Israel, Ele também está presente em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, podemos encontrar esperança em passagens difíceis como essa ao lembrarmos das promessas de Deus. Em Apocalipse 21:04, lemos que Deus enxugará todas as lágrimas e eliminará toda a dor. Juízes 19 nos lembra do porquê precisamos dessa promessa. A dor e o sofrimento que vemos aqui não são o fim da história. Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas, e essa esperança nos dá forças para enfrentar os desafios da vida. Enquanto refletimos sobre tudo isso, somos chamados a adotar uma perspectiva de gratidão. Agradecer a Deus por sua paciência conosco, por nos mostrar a profundidade do pecado e a grandeza de sua graça. Histórias como Juízes 19 nos desafiam, mas também nos apontam para a beleza do Evangelho, onde Deus transforma até mesmo as maiores tragédias em oportunidades de redenção.
Que essa reflexão inspire você a olhar para a palavra de Deus com novos olhos, entendendo que até mesmo as histórias mais difíceis têm um propósito. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a encontrar luz e esperança nas passagens mais desafiadoras da Bíblia. Que Deus abençoe você em sua jornada de fé.